Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias dessa terça-feira, dia 31 de maio, último dia do mês, o mês acabando e muitas novidades para você. Você sabe que dia hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e 85% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao fumo. Aqui em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo uma semana de mobilização com realização de exames especializados para combater justamente o tabagismo. Fique ligado, os interessados devem ir até os postos de saúde para obter a guia e também agendar o procedimento que vai ser realizado no Multicentro, ali na Carlos Gomes, até a próxima quinta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. E na sexta também tem atendimento das 14 às 16 horas. Portanto, vale o alerta, se cuide. Você vai acompanhar na edição de hoje as principais informações desta terça-feira daqui da nossa Assembleia Legislativa da Bahia. As comissões, as reuniões, sessões especiais, audiências públicas e ainda as principais informações do dia em todo o nosso estado. Hoje, aqui na redação, após a informação aí divulgada pelo Ministério da Saúde de 2 casos suspeitos da varíola dos macacos aqui no Brasil, a gente vai conversar ao vivo com um infectologista, justamente para falar sobre os riscos dessa doença e a melhor forma de proteção. Você tem dúvidas? Fique ligado com a gente e você vai ver hoje também. A audiência pública debate os 10 anos das cotas raciais no país. Em Feira de Santana, meio ambiente é destaque de encontro entre parlamentares e a população da cidade. No esporte, Jump promete perder 600 calorias em uma aula de 45 minutos. Em evento, líderes evangélicos são homenageados na Assembleia Legislativa da Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Alba Notícias. Muito bem, começamos o jornal de hoje falando do conceito de cotas raciais, que está diretamente ligado a uma ação afirmativa para reverter o racismo histórico contra determinadas etnias ou raças, visto também por muita gente como uma forma de inclusão social. Fato que há 10 anos o Supremo Tribunal Federal analisou a questão de cotas raciais e reconheceu por unanimidade na constitucionalidade. Nós vamos acompanhar como foi a audiência. Veja só. A sala das comissões Herculano Menezes ficou cheia, porque foi palco do debate que teve como pauta os 10 anos da sanção da Lei Federal de Cotas 12.711. A audiência foi solicitada pelo deputado estadual Wilton Coelho. Ele ressaltou o bom desempenho dos estudantes negros dentro das universidades. Inclusive mitos que inicialmente se colocaram de que eles não estariam preparados, não conseguiriam acompanhar. Tudo isso foi absolutamente rasgado, inclusive os scores dos nossos estudantes negros, no final, em média, são maiores do que da população não negra e não indígena também. Então é algo muito positivo e, ao mesmo tempo, evidencia o que vem atrás, porque esses estudantes, à medida que eles entram na universidade e evidenciam determinados limites na trajetória, apontam para nós o caminho para a melhoria da trajetória. De acordo com o movimento negro, a luta das mulheres negras não para de avançar. E elas seguem abrindo novos caminhos, ocupando espaços de poder. Diretora do Departamento de Educação do campus da UNEB Salvador, Carla Liane, lembrou que a Bahia, graças ao trabalho da professora Ivete Sacramento, se tornou há 20 anos o primeiro estado a importar a política de cotas raciais no Brasil. As mulheres negras, elas precisam ocupar cada vez mais esses espaços, estarem em um processo de mobilidade, de qualificação, de profissionalização, e a universidade, o ensino superior é mais um caminho para isso, né? Então, para a gente é muito importante. No caso das nossas universidades estaduais, a gente está já há 20 anos, não há 10 anos, né? Há 20 anos de conquistas das políticas de cotas. A UNEB foi a primeira universidade aqui no Nordeste, né? Uma das primeiras no país a implementar essa política. Um grande sonho e desejo dos ativistas sociais é que a política de cotas avance para diversos setores. O que falta para a gente é avançar para outros setores. Houve avanços tímidos
né, para o mercado de trabalho em alguns poucos casos, para concursos públicos em alguns poucos casos, o próprio concurso para a universidade, para a docência, né, mas ainda é muito tímido. Acho que a gente precisa entender, a sociedade precisa entender a reparação racial como elemento fundamental e necessário para a inclusão da nossa população, para a construção da cidadania plena da população negra. Em alusão à Semana Mundial do Meio Ambiente, foi realizada uma sessão especial na Casa Legislativa Municipal de Feira de Santana, na manhã da última segunda-feira. O encontro foi promovido por parlamentares e representantes ligados ao segmento lá na região. A poluição do rio Jacuípe e a situação do meio ambiente em Feira de Santana marcaram os debates na sessão especial na Câmara Municipal da cidade. É um debate importante, é um debate que a gente tem que ter cuidado, né, com os rios, com o meio ambiente, e é muito importante. Sabemos que quando fala de meio ambiente, diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. Às vezes as pessoas pensam muito em questão de som alto, de apreensão de som, mas o meio ambiente envolve todo o indivíduo, tanto da parte da fauna, da flora, como as nascentes da nossa cidade. E a cidade é uma cidade onde tem diversas nascentes, onde a gente vê a degradação do meio ambiente na questão hídrica da nossa cidade. O descarte do lixo eletrônico foi outro ponto levantado no evento. O assunto é tema de um projeto de lei apresentado pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, Obras e Agricultura, que já está em tramitação na Câmara de Vereadores. Nessa semana nós colocamos um projeto autorizando a Prefeitura a estabelecer um local apropriado para descartes de lixos eletrônicos, que todos os cantos que a gente vai na cidade, a gente encontra, por exemplo, em Lagoas, TV jogadas, celular nos lixos descartados de formas ilegais. Durante a solenidade, o deputado estadual José de Arimateia, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da ALBA, reforçou a necessidade de unir esforços com outras instituições para mudar o cenário de descaso em relação ao meio ambiente em Feira de Santana. Nós temos que unir forças, né? A Câmara de Vereadores, que é o principal ator de tudo isso, porque é aqui onde passa os projetos de desapropriação, né, para poder construir, e a Câmara tem um papel fundamental de fiscalizar. E é claro que a sociedade civil, as ONGs, associações, as igrejas, elas têm um papel fundamental. Isso não vai ter nenhum custo para o município. Quem anda de ônibus em Salvador, a partir de amanhã, pode ter que arcar com uma passagem 50 centavos mais cara. E isso porque o reajuste na tarifa depende da aprovação ou não do subsídio federal. O secretário de Mobilidade Urbana da capital baiana, Fabrício Miller, disse que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, viajou para Brasília hoje para conversar com deputados federais para que o projeto de subsídio seja votado em caráter de urgência. De acordo com Fabrício, essa é a última tentativa do prefeito com relação a este assunto. Caso haja reajuste na tarifa de ônibus, o valor da passagem passará a custar R$ 4,90 em Salvador. O Brasil tem 3 casos suspeitos de varíola dos macacos, segundo o Ministério da Saúde, o Ceará, Santa Catarina e Porto Alegre. Por enquanto, nenhum caso foi confirmado, mas a pasta afirmou que irá acompanhar e definir o diagnóstico clínico e também os procedimentos, para o tratamento da doença aqui no país. Nós vamos falar a partir de agora sobre essa doença e explicar os sintomas, as formas de prevenção. E já está aqui com a gente o médico infectologista, doutor Antônio Bandeira, justamente para esclarecer você que está em casa. Tudo bom, doutor? Boa noite. Seja bem-vindo aqui. Hoje a nossa redação, nosso estúdio em breve vai ser inaugurado e o senhor terá a oportunidade de voltar para a gente falar de outros assuntos. Mas essa temática que a gente já conversava aí nos bastidores, tem causado muito temor à população, Como é que vai chegar esse problema da varíola dos macacos? Quem pode ter, quem não? São tantas dúvidas. Como é que o senhor avalia, a chegada dessa varíola dos macacos e de que forma esses casos, que estão sendo avaliados, estão sendo recebidos pelos especialistas como o senhor? Pois é, Milena, o que a gente tem visto realmente tem sido uma profusão de coisas novas, A gente saiu da Covid, aí tem a hepatite, que é também ainda de causa misteriosa, e agora a varíola dos macacos, que era uma doença que até muito pouco tempo atrás estava restrita a uma área do mundo
que é a região da África Central, onde você tem a República Democrática do Congo, você tem a Nigéria, e você tinha casos ocasionais, transmitida não só pelos primatas, ou seja, pelos macacos, como por alguns também pequenos animais silvestres, tipo alguns tipos de esquilos, etc. E realmente surpreendeu muito a gente quando começam então a aparecer casos fora completamente dessa região, né, no Reino Unido, depois na Espanha, Portugal, e hoje está em diversos países com praticamente quase 300 casos no mundo. Se a gente pudesse falar um pouquinho da gravidade, né, desse problema, para que as pessoas tenham um pouco de tranquilidade agora, né? Não tem nenhum caso ainda confirmado de fato no Brasil. Qual dica o senhor daria? Como é que a gente deve proceder? Pois ela é uma doença que a gente tem estimativas por conta dessa afecção nessa região da África, e lá as crianças eram as que realmente tinham maior gravidade. A gente estima, as estimativas são ainda um pouco frouxas, mais de 1%, né, a letalidade, mas podendo chegar excepcionalmente a determinados tipos de pacientes até 11%. O que a gente sabe é o seguinte: pessoas que nasceram antes de 1980 e foram vacinados para a varíola, porque naquela época, até 1979, você fazia vacinação obrigatória para a varíola, essas pessoas, eu diria que elas estão relativamente protegidas, porque a vacinação para a varíola humana protege muito para essa varíola dos macacos. Doutor, e se a gente pudesse falar um pouquinho de sintomas, estágios da doença, formas de contaminação, o que é que o senhor poderia alertar aí os nossos espectadores? Pois então a primeira coisa, sabe, Milena, é a gente estar atento para a seguinte situação. Aquela pessoa, nesse momento, que viajou, foi para fora do Brasil, né, porque a gente não tem ainda a transmissão que a gente chama autóctone aqui dentro, foi para Portugal, foi para a Espanha, foi para o Reino Unido e teve contato com alguém com a varíola dos macacos ou chegou com alguma lesão de pele. Tem que procurar imediatamente o serviço de saúde. Quais são os sintomas que essa pessoa se espera que ela tenha? Primeiro, febre. Então, ela é uma doença que começa com uma febre que às vezes se prolonga por alguns dias. Tá certo? Inicialmente, você tem febre sem manifestação de lesão. E aí, associado, tem dor de cabeça, dores no corpo, começam a aumentar muitos gânglios. Então, é outra característica interessante que, inclusive, diferencia a varíola dos macacos da varíola humana. É muito gânglio, principalmente gânglios aqui embaixo do pescoço, gânglios na região inguinal também, né? Então, gânglios em várias partes do corpo, né? E, na sequência, alguns dias depois, você começa a apresentar as lesões, que geralmente começam como se fossem lesões, como se fosse uma mordidinha de mosquito. E ela começa a aumentar, começa na face, tá certo? E a tendência é que ela vá aos poucos descendo. Ela não desce tão rápido como, por exemplo, a catapora. Sim. A catapora, ela vai descendo rapidamente. A varíola dos macacos, não, ela vai aos pouquinhos. E ela faz umas lesões que são bem diferentes, porque são lesões no mesmo estágio de desenvolvimento, ou seja, elas não têm variação não é assim, uma começando como a gente vê em varicela. Uma multiplicação rápida e todas do mesmo tamanho. Isso, e todas do mesmo tamanho. Então é diferente da catapora, que uma está começando, a outra já está grande. Não, elas são todas mais ou menos no mesmo estágio, e elas vão ficando grandes, vão virando o que a gente chama de pústulas, né? Vão virando uma vesícula grande, e elas fazem uma umbilicação. O que é uma umbilicação? Faz como se fosse um umbigo para baixo. E aí depois faz uma crosta em cima. Pode fazer uma quantidade pequena de lesões, depende se a pessoa foi vacinada para varíola, ela pode fazer de repente um pouquinho de lesão e acabar aí, mas pode chegar até milhares de lesões. Pode fazer 4 mil, 5 mil, 6 mil lesões no corpo. Então, é imprevisível. Pessoas sem vacina para varíola estão mais propensas a ter esse quadro. Ou seja, pessoas mais jovens, então, vai ser o público-alvo aí dessa doença. E o senhor está falando muito de vacina e dos que se vacinaram anterior aí a 1980. Tem previsão dessa vacina nova? Já estão pensando nisso? Medicação, o que é que a gente deve fazer? Já está todo mundo preocupado. Não fale esse nome vacina novamente. Vacina para varíola, ninguém vacina mais. Hoje o vírus da varíola humana, ele é uma arma de bioterrorismo. Inclusive, ele é guardado nos Estados Unidos e na Rússia e cultivado, né, mas dentro de laboratório fechado ali. E a vacina você tem até para essas pessoas que manipulam esses vírus diretamente. Mas vacina para a população não tem. Mas isso pode ser rapidamente feito, porque é uma vacina, a gente chama vacina para a varíola, ela foi inclusive a primeira, porque foi derivada inclusive da varíola no boi, né? Uhum. A vacina, que dá o nome de vacina, foi exatamente as pessoas que faziam a manipulação do gado, elas faziam uma lesão que era a varíola do bovino,
e aí ela se protegeu contra a varíola humana. Então, tinha essa relação, foi né? a primeira vacina, na verdade, que surgiu. Então, eu acredito que, assim, se for necessário, sim, isso vai ser rápido. A segunda questão é drogas. A gente só tem drogas que a gente sabe que tem ação in vitro, ou seja, drogas que têm ação em laboratório. Uma dessas drogas é, inclusive, utilizada no tratamento de uma infecção para um tipo de vírus, o vírus citomegalovírus, que a gente tem. Então, talvez, potencialmente, para casos mais graves, né? Porque, excepcionalmente, alguém pode desenvolver um quadro mais grave, aí vai ter que ir para o hospital, pode fazer uma contaminação secundária das lesões, pode fazer broncopneumonia e, excepcionalmente, uns casos de encefalite. Mas são casos raros, que a gente não espera para essa quantidade, inclusive, pequena que, de certa maneira, hoje tem no mundo, né? A gente está falando de 300 casos, a gente fala em milhões de Covid, por exemplo. É totalmente diferente de uma pandemia que a gente está terminando, aí espera, né, que a gente espera que termine logo o mais rápido possível a Covid. Mas não precisa são pânico, números né? Totalmente diferentes, né? Vamos então terminar falando de um alerta, e eu abri a nossa entrevista falando desses casos, que são possíveis casos no Brasil. O senhor disse que antes de vir para cá estava em contato com o LACEN. Alguma novidade sobre isso? Não tem ainda confirmação do Ministério se esses casos confirmou, houve confirmação ou não. Até agora, poucas horas atrás, né? A gente teve contato, mas não tem. Possivelmente o Ministério deve confirmar isso logo. Se confirmar, colocar as pessoas em isolamento, são 21 dias de isolamento, para que essas pessoas não contaminem outras pessoas, e aquelas pessoas que tiveram contato devem ficar também em isolamento para passar o tempo de incubação, para ver se essa pessoa vai desenvolver e aí ficar mais 21 dias. E aquela recomendação que tem que continuar, né, doutor? Álcool gel, lavar bem as mãos, evitar contato, né, com as pessoas possivelmente contaminadas, se afastar, e o que é que o senhor diria mais? Isso, eu digo a primeira coisa, não ter pânico nenhum, para a gente não voltar a ter a síndrome de pânico sem necessidade, né? A gente tem que ter precaução e tem que agir com racionalidade, né? Senão a gente vira, assim, começa a ficar doido, todo mundo doido. Então a primeira coisa é higienizar suas mãos. A transmissão da varíola dos macacos é semelhante à Covid no sentido de que as mãos são importantes, formas de contaminação. Então higienizar sempre suas mãos, manter suas mãos higienizadas, principalmente antes de você levar qualquer alimento à boca, pegar nos olhos, na boca, entendeu? As mãos, nenhum desses vírus ultrapassa a mão. É só higienizar para eles saírem, eles ficam na superfície. Segundo lugar, manter um afastamento dessas pessoas de pelo menos 1 metro, porque apesar da transmissão ser basicamente pelas vesículas, mas excepcionalmente você pode ter um pouco de transmissão respiratória. Mas assim, mantendo uma distância de pelo menos 1 metro e usando máscaras, você resolve isso. Então, é basicamente fazer o que a gente já estava craque de fazer com a Covid. E, de certa maneira, não tem necessidade de a gente reinstituir, por exemplo, máscara em todos os ambientes novos. Não, nesse momento não. A gente mantém a orientação da Covid, que é máscaras nas unidades de saúde, nos transportes coletivos, naquelas situações específicas ainda. Ok, muito obrigada pela entrevista e por todas as dicas. Bom trabalho para o senhor. Tá certo. Obrigada a mim por estar aqui com vocês e poder contribuir. Vamos para o intervalo, então. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a posse no TRE. Pedro Rogério Godinho eleito desembargador eleitoral. E no esporte, a gente tem novidades. Você vai saber mais sobre o jump, exercício que pode eliminar 600 calorias. Já já, Leonardo Costa traz para a gente mais informações. É rapidinho. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias, direto da redação aqui da TV Alba. Nosso estúdio está em reforma. Dentro, em breve, tem novidades não só no nosso telejornal, como também em todos os outros programas daqui da nossa grade de programação. Fique ligado que vem muita novidade por aí. Para começar este bloco, vamos falar sobre o juiz Pedro Rogério Castro Godinho, empossado nesta última segunda-feira como desembargador no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. A repórter Samile Fonseca foi lá conferir. O juiz Pedro Rogério Godinho foi eleito com 39 votos para a vaga destinada a desembargador eleitoral do TRE da Bahia. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do órgão. Importante para o tribunal que o tribunal esteja com seu quadro completo, porque as eleições se avizinham e o cenário é de muito trabalho. Dentre as autoridades presentes na cerimônia híbrida de posse do desembargador Pedro Rogério Godinho estavam desembargadores, juízes, além de servidores do TRE, militares e políticos. Um juiz extremamente sério, independente, competente, teve uma expressiva votação no TJ. Foram quase 40 votos que o credenciam a chegar a essa casa e agora na condição de desembargador aqui do TRE, poder de forma autônoma participar do pleito eleitoral desse ano, sendo um ano de eleições estaduais
vai ser um ano que essa casa vai trabalhar muito. Quem conhece a sua história de ordem pessoal, familiar, e sua história na magistratura, deu todo o referendo para que ele pudesse estar aqui hoje, sendo conduzido aqui no Tribunal Regional Eleitoral, no momento de extrema necessidade para a sociedade baiana, no momento das eleições. Pai do novo desembargador eleitoral, o vereador Pedro Godinho, destacou a carreira profissional do filho. Antes de se formar em Direito, ele fez informática, depois ele fez Direito e ingressou na magistratura. E tem sido, assim, modéstia à parte, como pai, um bom magistrado, um juiz justo, entendeu? Procurando fazer a justiça de forma melhor possível, de uma maneira consciente, fazendo justiça como ela deve ser feita, como ela deve ser exercida. Por se tratar de um ano eleitoral, o desembargador ressaltou que se empenhará para realizar uma eleição segura no Estado. É uma responsabilidade muito grande, né? Você compor uma corte respeitada nacionalmente. Espero contribuir para que possamos fazer uma eleição limpa, com bastante lisura no pleito, essa eleição estadual e federal, que promete ter muitas intercorrências por causa das redes sociais e outras situações mais de tecnologias. E agora é hora do nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta aí, minha gente. Leonardo Costa já terçou aqui no nosso campo de reportagem, na nossa redação, para atualizar o pessoal de casa. Tudo bom, Léo? Quero saber, você testou o jump também? Infelizmente não, vai ficar para a próxima, viu? Mas a perda calórica é enorme, Imagino. Eu vi o pessoal, vi algumas fotos assim, surpreendente, viu, em pouco tempo. Mas a gente já começa falando de futebol, daqui a pouco a gente vai pro jump. Boa noite para você que nos acompanha aí de casa, que assiste o nosso Momento do Esporte Alba Notícias todos os dias. Começo falando da venda de ingressos para os próximos jogos do Bahia e do Vitória. O Vitória enfrenta o Volta Redonda neste domingo às 4 da tarde no Barradão. O jogo é válido pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As entradas estão à venda no site Futebol Card. Nas bilheterias do Barradão, a comercialização vai acontecer apenas no dia do jogo, domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. E o Bahia também abriu nesta terça-feira a venda de ingressos para a partida contra o Criciúma, marcada para o próximo sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B. Segundo o Bahia, a venda de ingressos é inicialmente para os sócios sem acesso garantido. Para aqueles que não são sócios, os ingressos estão liberados na quarta, às 10 horas, para todos os torcedores na bilheteria do DIC, no site da Arena e nos demais pontos. Lembrando que os próximos 5 jogos, dos 5 jogos, 4 são na Fonte Nova e o Tricolor segue invicto em casa. E eu, como Milena falou, fui conhecer essa modalidade praticada num mini trampolim com bastante pulos. Estou falando do jump, que promete uma perda calórica de 600 calorias em uma aula de 45 minutos. Vamos ver. Ritmo acelerado. É assim que tem que ser uma aula de jump. Os movimentos acompanham a música agitada. De olho na professora para não errar os movimentos e disposição para aguentar esses pulos intensos. Tem que ter constância, não faltar às aulas, porque o condicionamento físico é uma coisa que a gente, se parar uma semana, já perde. A disciplina, o foco, esse que é o segredo. Especialistas dizem que a aula de jump emagrece e combate a celulite, já que a atividade gasta muitas calorias combatendo a gordura localizada. Numa aula de 45 minutos, é possível perder até 600 calorias. Dependendo da sua intensidade, dependendo da sua entrega na aula. Eu mesmo sou prova viva, que quando eu comecei o jump no ano passado, eu pesava 93 quilos. E o meu projeto vem daí, da minha história de superação. O jump é um esporte cardiovascular. Trabalha todo o sistema cardíaco e respiratório. Pelos movimentos intensos e rápidos, a aula de jump pode ser contraindicada para algumas pessoas. Você tem um problema crônico, né, nos ossos, nas articulações. Fora isso, adulto, criança, meia-idade, todo mundo pode realizar essa atividade física. Outro ponto importante é ficar bastante atento às instruções do professor. Ganhar familiaridade com o mini trampolim antes de praticar os exercícios e usar tênis adequado, de solado liso.
Vale a pena perder umas gordurinhas e ainda socializar. Devagarinho, aos pouquinho, com menos de um mês você já vê resultado. E tá chamando já as amigas e os amigos? Sim, com certeza, chamando todo mundo. Depois que eu faço minha aula de jump, aí eu tô pronta para tudo. Voltamos para os campos. O Meia Moraes, ex-Vasco, vai defender o Asa na sequência da Série D. Ele foi anunciado pela direção na semana passada e já começou os trabalhos. O Asa lidera o grupo 4 da Série D com 11 pontos. Domingo, o time recebe a Juazeirense pelo retorno às 4 da tarde no Municipal de Arapiraca. Eu vou indo, Milena, mas amanhã tem mais informação esportiva, viu? Ok, conto com você. E valeu por descobrir essa jampeira, né? Como ela gosta de falar. A gente fala aqui nos bastidores a importância, né, da rede social e da participação de você que está em casa na construção de todo o nosso conteúdo. Você pode participar com a gente, sugerindo pautas, sugerindo também temáticas interessantes que a gente possa abordar aqui direto do Legislativo, né, Léo? Foi o caso Instagram, dela. né? Também tem o @TV Alba, tem a rede do Léo. Qual o seu Instagram, Léo? Eu, Léo Costa. Eu, Léo Costa, o meu, Milena Barreto. Participe, interaja com a gente, que a gente traz o conteúdo aqui para a nossa TV, tá? Obrigada pela sua participação. Amanhã tem mais informações esportivas. Vamos lá, seguindo com mais notícias, por conta aí da extinção de 3 bairros de Salvador, Campinas de Brotas, Parque Bela Vista e Daniel Lisboa, os Correios realizaram a atualização do sistema de endereços da capital baiana. Com isso, ruas e avenidas dos 3 bairros foram repassados para Brotas, sem alteração nos CEPs, para não prejudicar aí os residentes e também os comerciantes ali das regiões que foram extintas. Importante aí esse alerta para você. Uma outra informação também importante é que termina hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, com ano base 2021. A expectativa da Receita Federal é de que 34,1 milhões de pessoas entreguem suas declarações até o fim do prazo de hoje, viu? Às 11h59 da noite. Vamos então conferir essa e outras notícias no nosso Direto da Redação com Felipe Santana. Olá, Felipe. Oi, Milena, isso mesmo. Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até hoje, estará sujeito à multa. O valor é de 1% ao mês sobre o imposto de renda devido, limitado a 20% desse valor. O valor mínimo da multa é de R$ 165. A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega. O contribuinte terá 30 dias para entregar a multa. Após esse prazo, começa a correr juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano. E agora uma notícia sobre a saúde. A Bahia registrou um aumento de 77% dos casos ativos de Covid-19 em uma semana. O estado contabiliza 643 casos ativos, contra os 363 registrados há uma semana no dia 23 de maio. Os dados foram extraídos do boletim da Secretaria Estadual da Saúde, que contabilizou nas últimas 24 horas 15 novos casos e 9 mortes em decorrência da doença. A taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 no estado estão em 15%. Os leitos de enfermaria estão com 10% de ocupação e os de UTI em 21%. E, por fim, a Secretaria da Educação do Estado prorrogou até sexta-feira o período de adesão das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino no sistema de gestão do programa Mais Estudo. Os candidatos estão sendo selecionados a partir de uma listagem de estudantes aptos e pré-habilitados pela Secretaria da Educação do Estado, baseada em suas notas. A iniciativa, ofertada pelo governo do estado por meio da SEC, oferece uma bolsa de R$ 100 por mês durante os 6 meses de vigência do programa para os estudantes monitores. Os interessados devem acessar o site educação.ba.gov.br. Toca daí, Mila. Muito obrigada, Lipe, pelas informações. Olha só, pastores de várias igrejas aqui da Bahia realizaram diversas ações durante a pandemia para famílias, que perderam parentes ou até o emprego nesse período. Além de cestas básicas, eles também deram todo o suporte emocional para essas pessoas.
Por isso, nesta segunda-feira, líderes religiosos foram homenageados em uma sessão que aconteceu aqui na Assembleia. Vamos ver como foi. O evento especial, organizado pelo deputado Jurailton Santos, contou com a presença de pastores, bispos e representantes de várias igrejas da Bahia. Para o parlamentar, o empenho de líderes religiosos durante a pandemia fez toda a diferença. Trabalharam muito durante o dia, à noite, nas ruas, levando agasalhos, levando roupas, levando ali a sopa para aquela pessoa em situação de rua, dando uma palavra de vida, dando uma palavra de motivação. Então, é mais do que justo que a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia faça essa homenagem aos pastores e aos líderes evangélicos, bispos, presbíteros, diáconos, obreiros, enfim, todos aqueles que nesse período da pandemia e continuam agora também com a mesma dedicação, o mesmo empenho, cuidando de vida, cuidando de pessoas. Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio a Pastores e Líderes Evangélicos, o pastor Joel Reis, ressaltou a iniciativa dos projetos de doações das igrejas para os mais necessitados. Ele foi um dos líderes homenageados. Veja, os pastores como um todo, eles exercem uma atividade de grande relevância, especificamente em relação à pandemia, porque para a nossa geração foi sem precedente na história. Eles vieram desenvolvendo os trabalhos que geralmente eles fazem de apoio, de assistencialismo espiritual, às suas ovelhas, mas à sociedade como um todo. Muito importante para nós, importante para a comunidade, entender que existe pessoas na contenção fazendo um trabalho de apoio, de incentivo e cuidando, na verdade, porque nesse período nós liberamos muita cesta básica, ajudamos pessoas dentro das casas, enfermidade, tivemos que levar para o hospital. Também presente na sessão especial, o deputado federal Márcio Marinho, que durante anos foi bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, reforçou o papel atuante das igrejas e dos líderes religiosos na construção da fé e esperança de um povo. Pastores atenderam as pessoas que estavam passando por um momento de depressão porque perderam familiares, perderam casas, perderam praticamente a vida, Perderam o sonho, perderam a esperança. E ali dentro da igreja, os pastores davam essa atenção espiritual. Muito bacana, essa sessão de reconhecimento. Tive a oportunidade ontem de encontrar aqui pelos corredores da Assembleia diversos desses pastores que já fazem esse importante trabalho há bastante tempo, antecede aí todo esse período da pandemia, e esse suporte emocional através da religião, da oração, faz toda a diferença na vida dessas famílias. Parabéns aí aos deputados envolvidos nessa justa homenagem. Bom, gente, a gente fica por aqui, lembrando que para você acompanhar a reprise do nosso jornal de hoje, é sempre a partir das 7 horas da manhã, aqui mesmo na programação da TV Alba. A nossa edição na íntegra também está disponível no nosso canal no YouTube, TV Alba. Se você ainda não se inscreveu, a oportunidade de você lá agora se inscrever. Você pode também acompanhar todas as principais informações da Assembleia Legislativa da Bahia aqui nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem também o Facebook e através do site oficial da Assembleia, que é o al.ba.gov.br. A você, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Continue interagindo com a gente, sugerindo pautas e informações que são sempre muito bem-vindas. Obrigada. Tchau, tchau.